Olá, sabe aquela discussão um pouco mais quente no trânsito? Ou aquele favorzinho para agilizar um documento? Pois é, atitudes que às vezes parecem normais e inofensivas podem, na verdade, ser crimes contra o Estado. A gente vai entender hoje o que o nosso Código Penal fala sobre isso e como qualquer um de nós, um cidadão comum, pode acabar cometendo uma infração bem séria, às vezes sem nem perceber. Olha só que interessante, qual a diferença exata entre desacato e desobediência? E aquele favorzinho, quando é que ele vira corrupção de verdade? São situações que, nossa, acontecem muito mais do que a gente pensa. A lei, ela desenha uma linha bem clara entre o que é só um desentendimento e o que já é crime. Bora ver direitinho onde é que fica essa fronteira no nosso dia a dia. Então, para a gente organizar a conversa, vamos passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos falar sobre o que acontece quando a gente enfrenta a autoridade. Depois, sobre aquele favor, que na verdade é crime. Na sequência, vamos ver os casos em que a verdade se perde no meio do caminho. E, por fim, vamos falar de ações que acabam prejudicando todo mundo. Vamos lá! Ok, começando então pelo primeiro ponto, enfrentando a autoridade. Sabe, é sobre aquele confronto direto com o Estado. Pensa numa batida policial, numa fiscalização, qualquer interação um pouco mais tensa com um agente público. É exatamente aí que podem aparecer 3 crimes que parecem a mesma coisa, mas não são: desobediência, resistência e desacato. Vamos ver a diferença crucial entre eles. Primeiro, a desobediência, lá no artigo 330. Olha, de todos, esse é o mais básico, digamos assim. O ponto-chave, o segredo aqui é a ordem ser legal. Se um funcionário público te dá uma ordem que está dentro da lei e essa ordem é simplesmente ignorada, pronto, isso já é desobediência. A ação aqui é mais passiva, sabe? É um não fazer o que foi pedido. Um exemplo clássico é esse aí, ó. Se recusar a parar o carro numa blitz policial. O agente dá uma ordem direta, clara, para parar. Essa ordem é totalmente legal. Se a pessoa ignora e segue em frente, isso não é só uma infração de trânsito, não. É mais grave. É o crime de desobediência, certinho como está lá no Código Penal. Agora, na resistência, a coisa já sobe de nível. A situação fica mais séria. A lei, no artigo 329, coloca 2 palavras que mudam tudo: violência ou ameaça. Aqui não é mais só ignorar. A desobediência ganha um elemento ativo agressivo. Não é só não cumprir, é impedir que o funcionário faça o trabalho dele. Um exemplo bem claro. Imagina um oficial de justiça tentando cumprir uma ordem de despejo, que é um ato legal. Se a pessoa parte para agressão física para impedir que ele entre, aí já não é mais desobediência. Não é só se recusar a sair, é usar a força, a violência para impedir o trabalho do oficial. É essa oposição física que caracteriza o crime de resistência. E para fechar esse trio temos o desacato, no artigo 331. Aqui o foco muda de novo. Não é sobre a ordem, não é sobre impedir a ação. O alvo aqui é a honra, o respeito pela função pública. O desacatar é basicamente humilhar, ofender, menosprezar o funcionário público enquanto ele está trabalhando ou justamente por causa do trabalho dele. Olha, um exemplo clássico é o da multa de trânsito. Tudo bem, ninguém gosta de ser multado, ficar irritado é normal. Agora, uma coisa é reclamar. Outra coisa é partir para o xingamento, para a ofensa pessoal, humilhar o agente de trânsito na frente de todo mundo para tentar diminuir a autoridade dele. Isso é desacato. A lei está ali para proteger a função pública desse tipo de ataque. Bom, vamos para o nosso segundo bloco, então. É aqui que a gente entra no perigoso território do favorzinho, que é crime. Sabe aquela linha bem fininha entre um simples pedido e a corrupção? É sobre essa área, que parece cinzenta, mas não é, que a gente vai falar agora. Aquele jeitinho que pode sair muito, mas muito caro. Para entender corrupção, a gente precisa separar os papéis. De um lado tem a corrupção passiva, que é o crime do funcionário público que pede ou recebe a vantagem. Do outro, a gente tem a corrupção ativa, que é o crime do cidadão comum. E aqui, gente, tem um detalhe fundamental. O crime acontece no exato momento em que a pessoa oferece ou promete a vantagem. O funcionário não precisa nem aceitar, só a oferta já é crime. Isso é muito sério. Vamos a um exemplo prático de corrupção ativa. Imagina o dono de um bar que oferece um dinheiro, um cafezinho, para o fiscal ignorar uma irregularidade que ele encontrou ali. Só por ter oferecido, este dono de bar já cometeu o crime de corrupção ativa. E olha, não é brincadeira, a pena para isso pode ir de 2 a 12 anos de prisão. Agora, um outro crime que às vezes é confundido, mas é diferente: o tráfico de influência. Aqui, a pessoa não está tentando subornar o funcionário diretamente.
Ela está, na verdade, vendendo uma suposta influência que ela diz ter sobre esse funcionário. É a famosa carteirada, ou aquela história de conheço um cara lá dentro. É vender um favor que, muitas vezes, a pessoa nem consegue entregar. Por exemplo, alguém cobra um valor de uma pessoa, prometendo que vai falar com um conhecido na prefeitura para acelerar a liberação de uma licença. O crime está exatamente aí. Usar esse suposto prestígio, essa suposta influência, para tirar vantagem financeira. E um detalhe importante: não importa se a pessoa realmente conhece alguém lá dentro ou se é só papo furado. O crime é o mesmo. Mudando de assunto agora, a gente entra num campo bem delicado: os crimes que acontecem quando a verdade se perde. A gente vai falar sobre atos que minam a confiança no nosso sistema de justiça, que tentam enganar juízes e peritos e atrapalham a busca pela verdade. Começando pelo falso testemunho. Olha, ser testemunha em um processo é um dever de todo cidadão. E a lei é muito clara, é preciso dizer a verdade. Então, fazer uma afirmação falsa, negar a verdade, ou até ficar em silêncio sobre algo importante quando se está sob juramento, tudo isso é crime. E aqui a gente entra num dilema moral clássico, né? Mentir no tribunal para proteger um amigo ou um parente. A gente entende a lealdade, mas a lei é bem direta nesse ponto. O dever com a justiça vem primeiro. Mentir para proteger alguém num processo é crime de falso testemunho, ponto final. É um crime contra a própria justiça. E se o falso testemunho engana com palavras, a fraude processual engana com ações. É como adulterar a matéria-prima da investigação. Basicamente é mexer na cena de um crime, alterar provas, tudo com o objetivo de enganar o juiz ou o perito. Um exemplo bem fácil de imaginar: um acidente de trânsito. A pessoa vai lá e muda o carro de lugar antes da perícia chegar para parecer que a culpa foi do outro motorista. Ou apaga as marcas de pneu no chão, planta alguma evidência falsa. Qualquer alteração na cena feita para enganar a investigação é fraude processual. Chegamos na nossa última parte, para falar daquelas ações que prejudicam a todos. São crimes que, mesmo sendo cometidos por uma pessoa só, têm um impacto gigantesco, que afeta a economia do país, o dinheiro público e a segurança de toda a sociedade. E aqui é muito importante entender a diferença entre duas coisas: descaminho e contrabando. Parece igual, mas não é. No descaminho, o produto é permitido. Pensa num celular, num videogame. O crime é não pagar o imposto de importação. O problema é fiscal. Já no contrabando, o problema é o próprio produto, que é proibido no Brasil. Armas, drogas, por exemplo. Por isso que o contrabando é um crime bem mais grave e com penas bem maiores. Para a gente ter uma ideia geral, essa tabela resume bem alguns dos crimes que a gente conversou e a seriedade das consequências. Olha só, desacatar um guarda pode dar até 2 anos de detenção. E a corrupção ativa, oferecer um suborno, pode levar a uma pena de até 12 anos de prisão. É uma pena comparável a crimes que a gente considera muito violentos. Ou seja, não é pouca coisa. No fim das contas, a conclusão é que ser cidadão também é ter um dever de integridade com aquilo que é público. Todas essas leis que a gente viu, elas existem para proteger o bom funcionamento do Estado, que, no final, tem que servir a todos nós. E para isso funcionar, a integridade não pode se depender só dos funcionários públicos. Depende da conduta de cada um de nós cidadãos. E para fechar, fica essa reflexão. Até que ponto o famoso jeitinho brasileiro se aproxima de um crime? Essa nossa cultura de sempre buscar um atalho, uma vantagem, muitas vezes ela nos leva para uma zona muito perigosa, bem perto de cometer um desses crimes que a gente acabou de ver. Fica a pergunta: onde é que a gente traça a nossa linha entre a esperteza e o crime? Porque a lei, a gente viu, já deixou a resposta dela bem clara.